O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa que ainda não tem cura, mas tem tratamento. Hoje nós vamos falar sobre a fonoaudiologia aplicada a pacientes com Alzheimer. Nós conversamos com a Alessandra Egg, fonoaudióloga, sobre o assunto. Confere aí. E o Você Sempre Linda de hoje está recebendo a Alessandra Egg. Tudo bem, Alessandra? Tudo bem, Michele. Hoje o nosso programa vai falar sobre a fonoaudiologia aplicada ao Alzheimer. Todo mundo já ouviu falar sobre o Alzheimer, né, Alessandra? Sim. Mas conta pra gente, dá um pouquinho mais de detalhes sobre o que é o Alzheimer. O Alzheimer, ele é uma doença degenerativa. Ainda não tem cura e ela é incapacitante. Por quê? Porque o idoso ele vai perdendo as habilidades motoras e cognitivas. Quais são as dicas, né? Como que a gente pode fazer para identificar inicialmente o quadro de Alzheimer? Normalmente, esses sinais inicialmente na fase, né, do Alzheimer, ele é muito sutil. Então você vai ter uma alteração de linguagem ali. Essa alteração de linguagem ela é muito pequena. Então, por exemplo, como se eu estivesse chamando assim, mãe, olha, você não jogou o papel no lugar certo. Aí ela fala, não, eu joguei sim, joguei naquilo ali. E ela não se recorda o que é aquilo ali. Exatamente, ela não sabe que é o lixo, o nome. Ela sabe que aquilo ali é um lugar de jogar. Então aí eu venho e falo, então mãe, você jogou onde? O que é aquilo? É o L. Aí ela vai, lixo, é um lixo. Sim, é um lixo. Então, são dificuldades iniciais sutis. E aí a fono, ela entra nesse processo, por quê? Porque ele vai ter uma perda de memória, ele vai ter perda nas percepções espaciais. Então, você se pega dentro da casa e a pessoa com Alzheimer sem saber para onde ela vai. E aí você vê que a pessoa está perdida e fala, você quer ir onde? Aí ela fica perdida. Você quer ir para o quarto, para o banheiro? Ah, para o banheiro. Porque eu fiquei aqui sem saber onde que é ali, dentro da própria casa. Né? Existem também a perda nas percepções temporais. Então não sabe o dia de hoje, o mês, o ano, às vezes tem dificuldade de olhar no relógio. Isso é mais no início da doença? No início também, só que no início é bem pouquinho. Isso vai se agravando. Isso vai se agravando. Cada dia vai debilitando mais. Só que aí, normalmente as famílias procuram uma assistência geriátrica ou de um neurologista a hora que esses sintomas ficam mais evidentes. Opa! Não, mamãe sempre esqueceu a chave, mas não é assim. E aí, então, a família procura ajuda. Como que a fonoaudiologia ela é aplicada ao paciente com Alzheimer? O fonoaudiólogo, ele vai ser aquela referência de fala. Eu estou usando com você uma linguagem funcional. É exatamente essa linguagem que o paciente portador de Alzheimer perde. Então, ele não consegue dizer que ele está em determinado nível da doença, que ele está com fome, que ele está com sede. O fonoaudiólogo, ele vai ser esse mediador que vai fazer essa ponte, essa ligação que o cérebro não está conseguindo fazer. E se não tiver uma atenção por parte da família, corre-se o risco de uma, talvez, desnutrição, desidratação. Exatamente, porque ele não consegue dizer que ele está com fome, que ele está com sede. Então, o fono, nessa etapa da linguagem em si, ele faz o quê? Ele vai estimulando a linguagem com o idoso através das recordações que ele tem do passado. Quem é esse? Vai trazendo a memória por causa da destruição do hipocampo. E aí, ele pode pegar o quê? Jogos diversos, jogar com o idoso, ele instrui os cuidadores. Então, como que deve ser feito para facilitar esse processo dentro de casa? Porque é cansativo e muitas vezes nós temos que aprender a lidar com bom humor. Né? Quando um paciente chega, né, uma mãe chega para você e fala assim, nossa, mas quem que é essa? Você fala, nossa, não está reconhecendo a neta, né? Mas tentar fazer com que, mesmo sendo um problema sério, exatamente, tenha uma leveza para tratar.
Você traz a foto e faz com que ela vá fazendo as conexões para chegar, não, é a minha neta. É um exercício. Exatamente. Sim. E a partir de que momento a fonoaudiologia ela passa a ser fundamental no paciente de Alzheimer? Mais na fase severa, onde ele vai ter dificuldades mastigatórias, de deglutição. Por quê? Como é uma doença degenerativa, todo o movimento de face, lábio, língua, bochecha vai ficando lentificado. Então, por exemplo, eu costumo falar assim, que quando você come uma carne dura, você nem termina de comer essa carne, você descarta. Para o paciente com Alzheimer, se você der um frango em determinada fase dele, do Alzheimer, é como se fosse uma carne dura. Então, o fonoaudiólogo, ele precisa fazer a intervenção porque ele vai trabalhar toda essa região, sabe, de bochecha, de lábio, língua, para que esse paciente ele crie uma força intraoral, essa musculatura, ela não piore, para que ele consiga engolir. Engolir como? De uma forma que ele não aspire. Porque a maior preocupação é a aspiração do fonoaudiólogo e do médico é a aspiração. Que pode trazer uma pneumonia, por exemplo. Exatamente, né? Porque a aspiração, ela é o quê? Eu tenho um alimento, eu coloco ele dentro da boca, então ele vai descer pelo seio piriforme, ele desceu, vem para o esôfago e vai para o estômago. Quando esse alimento ele cai na via aérea, ele vai para o pulmão do idoso, então nós temos uma pneumonia de aspiração. Eu imagino que a partir da identificação da doença, a pessoa vai precisar, igual a gente falou, de um acompanhamento mais próximo. Como que a fono consegue dar essa dica mesmo, essa orientação para esse cuidador, ou até mesmo para a pessoa de casa seguir, né, em casa com o tratamento? Bom, nós facilitamos todo esse processo de locomoção dentro de casa, né? Tapete não pode existir, nem pensar dentro da casa de um idoso. Não é só quem tenha doenças degenerativas, em qualquer idoso, devido a quedas. Sim. Esse idoso, ele não pode ir ao banheiro sozinho. Mesmo se ele estiver andando, precisa de alguém estar junto, apoio, por causa do equilíbrio, para evitar uma queda. Depois de alimentar, você não deita o idoso imediatamente, ele precisa de ficar, se ele estiver na cadeira de rodas, ou no sofá, ou na cama, em posição de 90 graus até uns 40 minutos, para que não ocorra esse refluxo e ele não aspire. Para alimentar o idoso, você só pode alimentar se ele estiver acordado, porque se você alimentar esse idoso com ele, sabe, meio adormecido. Às vezes com uma medicação, talvez. Sim, porque eles usam muitas medicações, sim, ele vai engasgar. O alimento procura o caminho errado, né? Sim. Porque ele não vai ter essa pressão da cavidade intraoral para ele poder engolir, ele não vai saber o que ele está fazendo com o alimento dentro da boca. Porque normalmente chega numa fase que eles não sabem mesmo. Então chega uma fase também que você tem que mudar a dieta, você tem que fazer uma alimentação pastosa, orientar a família, líquido, muitas vezes com espessante. Muito cuidado para tomar um líquido, se não estiver usando espessante, ele não pode pegar o copo e fazer isso aqui, porque desse jeito ele não protege as vias aéreas. Então vamos supor, vai dar uma vitamina. Faz ela bem grossinha, uma vitamina de mamão. Você vai pegar uma colher. Sim. Uhum. E dá a vitamina na colher. E essas coisas, o cuidador tem que ter muita paciência, né? Sim. Porque até coloca a colher e até esse paciente, ele disparar a deglutição, demora. Então tem que ser uma pessoa especial para cuidar de uma pessoa especial. Pessoa especial. Muita paciência, porque tudo é lentificado. O humor tende a mudar também? Muda muito. Às vezes você fala assim, mas onde você colocou isso? Não, quem disse que eu coloquei? Eu não peguei. Não, você pegou, mãe. Onde que tá? Eu não peguei. E aquilo, se você confrontar, ela vai se irritando. É pior. Você simplesmente vai desfocalizar daquele momento, tirar aquela pessoa dali e levá-la para um outro momento.
É igual, eu tenho uma mãe, né, que está com Alzheimer, e é muito interessante porque quando ela adora ficar na cozinha. Então, a hora que ela vai lavar as vasilhas, se eu deixar, ela fica ali. Eu falo assim, mãe, está na hora de almoçar. Ah, tá bom, filha, estou indo. Realmente, para ela me deu uma resposta, ela entendeu, ela compreendeu. Mas como tem a perda da memória recente, ela vai esquecer. Ela vai esquecer e esquece imediatamente. Ela continua lavando a vasilha. Então não adianta, você tem que pedir licença, fecha a torneira, leva. Vem, nossa, mãe, tá na hora de almoçar, olha, vamos almoçar? E aí você traz essa pessoa para onde ela precisa de ficar, sabe? Com muita paciência, com muito cuidado. Então o cuidador, ele não precisa de ter só técnica. As técnicas são muito importantes, né? Para evitar uma pneumonia de aspiração. Sim. Mas ele precisa, além disso, de amar muito quem ele está cuidando. Você tem que dedicar muito amor, porque aquela pessoa depende de você. Ela está fazendo o caminho inverso, né? E ela também está sofrendo, né? E sofre, porque tem momentos que ela tem a percepção, eu imagino. Isso. E aí, às vezes, ela me fala assim, mas minha filha, nossa, mas eu esqueci isso, eu estou precisando de um remédio de memória. Não é? Então... Mas ela não sabe que ela tem o Alzheimer. Não sabe. Vocês não falaram. Não, ela não sabe que ela tem. Né? E isso, para lidar no dia a dia, isso envolve a família inteira. Né? Não é só o cuidador. Ou a filha, envolve o marido, envolve as filhas, né? Mas quando você faz isso com amor, tudo é muito gratificante, sabe? E eu imagino que seja muito mais fácil para lidar. Sim, é um momento de honra, eu digo. Sim. De cuidar de quem já cuidou de você. Com certeza. Né? Eu queria te agradecer, você até dividiu com a gente um momento, né, que você está passando, mas foi muito bom. Eu imagino que vocês tenham gostado das informações. Eu vou deixar o e-mail da Alessandra e qualquer dúvida vocês podem encaminhar para ela. Obrigada, Alessandra, pela sua presença novamente. Muito obrigada. E num outro momento a Alessandra vai estar conosco. Meu nome é Ana Paula, eu sou nutricionista e a dica de hoje é sobre se há impacto do glúten na perda de peso. O glúten é um conteúdo, uma substância encontrada na farinha de trigo. A farinha de trigo é um carboidrato simples. Esse carboidrato é que faz com que haja realmente o ganho de peso, não o conteúdo glúten em si. Por ser um conteúdo inflamatório, ele vai contribuir para que haja um edema, um inchaço, uma retenção de líquido, mas não um ganho de peso relacionado à caloria. O que vai fazer com que haja um ganho de peso relacionado à caloria, ao teor calórico do alimento, é a farinha de trigo, carboidrato simples. As pessoas que têm a intolerância ao glúten, né, ou seja, as pessoas celíacas, elas fazem a restrição por ser um conteúdo que vai inflamar diretamente seu lume intestinal. Por isso, a dieta restrita ao glúten para essas pessoas. No momento em que uma dieta rica em carboidrato, proveniente de farinhas, farináceos, ricos em carboidrato, é restrita, é reduzida, obviamente que a perda de peso acontecerá naturalmente. Essa é a minha dica de hoje, espero que vocês tenham gostado. Gostaram do programa de hoje? O Você Sempre Linda vai continuar trazendo assuntos atuais e novidades para vocês. Não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais. E a gente se vê no próximo sábado, 1h15 da tarde, aqui na TV Alterosa.